Rodrigo, vamos falar de uma coisa que não é tão bacana agora. Na última semana todo mundo viu e acompanhou o caso do Nenê, que foi assassinado, não é? E em Andradas, e chegou até o pronto atendimento municipal e a população inclusive cobrou uma explicação da Santa Casa, como que os médicos não veem que a criança chega com politraumatismo, e depois o Leandro da Funerária Fênix acabou, né, detectando algumas horas depois que a criança tinha hematomas graves e falou, eu não vou preparar esse corpinho aqui, e acabou acionando a polícia militar, e primeiro os próprios funcionários da Santa Casa e depois a polícia militar. E posteriormente o próprio Sackman publicou uma nota de esclarecimento a respeito do assunto. Eu quero que você então faça uma análise geral sobre tudo isso. Sim, bom, Santos, são duas realidades, né, que nos preocupam muito. É um crime bárbaro, né, praticado aí pelos pais que deveriam cuidar dessa criança, então um crime bárbaro. E duas preocupações muito sérias que nós refletimos no primeiro momento. Haveria alguma coisa que pudesse ser feito pela equipe para que essa criança não tivesse vindo a óbito? E até o que se apurou nesse momento, não haveria nenhuma possibilidade de reverter, de salvar a vida dessa criança de acordo com o que chegou ali, né? Então é um primeiro ponto. O segundo ponto, vamos dizer assim, que houve um equívoco que poderia ter se enterrado um crime, né, caso não tivesse tido essa percepção pelo agente funerário. É uma preocupação muito grande. A Santa Casa abriu uma sindicância para apurar esse fato. Nós até tivemos uma reunião com o promotor Dr. Leandro, justamente ele indagando a questão das notificações de violência que têm que ser feitas. Então, são condutas, né, que a Santa Casa precisa se atentar, e eu digo assim, não generalizando, porque nós temos, já acompanhei outros procedimentos de infartados, onde toda a avaliação do corpo foi feita impecavelmente, né, então pode ter havido uma falha, né, de um ou outro profissional, de uma outra equipe que está ali acontecendo. Então, tudo isso vai ser analisado. É possível o caso do bebê que no momento em si que a criança deu entrada, os hematomas ainda não estivessem evidentes, porque isso pode demorar, né, 1 hora, meia hora, 2 horas, para que esses hematomas ficassem evidentes, e pode ser a explicação do agente ter percebido, e não, porque não diria que foi apenas uma falha do médico, mas também da equipe que acompanhou o caso, ao ponto... Um médico ou 2 médicos? Teve o clínico geral e também o pediatra. Então, o atendimento foi feito dentro daquilo que o protocolo preconiza. Uma questão que não foi atentada é que toda criança com menos de 1 ano que tem morte súbita, ela precisa ser submetida à autópsia. Então, isso é um protocolo do comitê que faz a gestão da mortalidade infantil. Então, o equívoco grande aconteceu nesse sentido. Esse corpo não tinha que ter ido para o necrotério, mas sim para o IML. É uma questão, já tem uma sindicância aberta para apurar essas questões, né? E a gente quer, sem dúvida nenhuma, né, que isso fique muito claro, né, para toda a população, e há um grande compromisso aí, inclusive foi ratificado isso perante a equipe da Santa Casa, que notificações que são protegidas por lei de criança, violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra idoso, né, violência contra pessoas ligadas ao movimento LGBT. Os trabalhadores também. Isso, mas essas questões de violência diretamente, o trabalhador na questão do acidente de trabalho, mas principalmente essas violências, elas não são discricionárias, elas são obrigatórias a notificação. Não é opção, não, eu não quero que faça boletim. Não tem que querer. Rodrigo, aquele dia na Vila Leandro Previato, quando a menina foi espancada na porta da escola, né, Daniel Ribeiro Moja, pelo menos numa rua próxima ali, também não chamaram a polícia militar aquele dia. Houve um equívoco, e aquilo já foi, né, chamado a atenção, do que o pai não quis que registrasse o boletim de ocorrência. Não é discricionário, não é opcional, é uma questão obrigatória por lei, e isso tem que acontecer, né, sob pena de quem deixar de fazer isso vai ser responsabilizado por omissão, né, e vai ter um grande problema pela frente. Então isso já foi ratificado, né? Vamos dizer que naquele momento houve um equívoco em tese da equipe, esse último equívoco do médico, mais grave, né? Com certeza. Então, assim, quem tem a obrigação de chamar a PM
No momento que constatou o óbito, quem que teria a obrigação de chamar a PM? É o próprio médico ou é um funcionário da Santa Casa? Eu entendo que a responsabilidade é de todos, né? De todos ali tem que haver essa responsabilidade. Ó, o fato tal, né? Logicamente que o médico fez a avaliação, mais do que ninguém, né? Os médicos têm a legitimidade para isso, mas qualquer pessoa, né? Principalmente chegou ali, a recepcionista viu um caso de violência ou um enfermeiro na triagem, já deve acionar a polícia até mesmo antes do atendimento médico. Esse acionamento deve acontecer imediatamente. Bom, que ninguém se esqueça mais, não é, Rodrigo? Que com certeza. O fato mais sério né, que, vamos supor, se essa criança tivesse morrido por uma omissão ou por uma falta. Isso, até onde a gente levantou, não houve. Então, a vida não seria, que é o mais importante de tudo, né? A vida não seria, não teria sido salva. O que poderia ter ocorrido era os assassinos terem ficado ilesos, né? Que graças a Deus e a atuação de quem conseguiu verificar não aconteceu, mas é uma atenção que precisa ter redobrada. É muito sério isso, né? E por isso tem uma sindicância para apurar essas responsabilidades. É verdade. Trabalhar com o ser humano é assim, né? Sim. Muitas pessoas na cidade e as falhas vão acontecendo muitas vezes ou algumas vezes. Com certeza.